meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de ouvir a proclamação deste Evangelho dentro desta missa de meio-dia em honra de São Pio de Pietrelcina. Rezamos também na intenção de pura libertação aqui na Igreja do Carmo. E é interessante notar que Jesus está enviando os discípulos. E você percebe que, primeiro, quem envia é Jesus. Não sou eu que me auto-envio, que me auto-proclamo, que vou por conta própria. Hoje quem envia é a Igreja, continuadora da missão de Cristo, corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós os membros. Então tomemos muito cuidado para não nos autoproclamarmos profetas, iluminados, donos da verdade, enviados de Deus, possuidores do bem. Cuidado, quem envia é a Igreja, em nome de Cristo, e não eu que me envio. Dentro desse envio nós vamos perceber que existem exigências, não é ir de qualquer jeito. Se você porventura vai de qualquer jeito cumprir algum tipo de missão, de mandato, de evangelização, não vai dar certo. Não é de qualquer jeito. Jesus dá uns critérios. E depois, um outro ponto além de não ir de qualquer jeito, tem critérios. O critério não é meu, que tem muita gente que se acha dono da verdade, tem muita gente que acha que já sabe tudo de fé, de igreja, de religião, de doutrina, e se coloca como o critério de evangelização. Olha, o critério não sou eu nem é você. Quem coloca os critérios é Deus, a partir da sua palavra, a partir dos seus ensinamentos e mandamentos, a partir da Igreja continuadora da sua missão. Por que a gente está dizendo isso? Que tem muita gente que se auto-envia, se autoproclama e vai pregar e falar coisa da sua cabeça. E às vezes fala besteira, fala bobagem, ou fala besteira no sentido desleixado, relaxado de qualquer maneira, ou fala besteira no sentido radical demais, fanático, exagerado. Redes sociais estão cheias disso, e infelizmente no nosso meio, como igreja, dentro e fora da igreja, está cheio disso. Pessoas autossuficientes, que se auto-enviam e que pregam mais a si mesmas e as suas ideias do que o conteúdo da fé, que é da igreja, que não pertence a ninguém, pertence à igreja, que vem de Deus, que está para além de mim e de você. Então, cuidado para não nos tornarmos pessoas que se auto-enviam, que levam as suas ideias, ou os seus preconceitos, ou as suas vontades, ou os seus caprichos, ou as suas raivas, ou os seus ódios, ou os seus traumas. Geralmente quem se auto-envia tem a mania de ser moralista, dentro de um moralismo, dentro de um tipo de patrulhamento do outro, de que condena, que julga.
Geralmente a pessoa tem esse perfil quando se auto-envia. Então cuidado para não cairmos nesse erro. Quem envia é Cristo, e hoje Ele, através da sua igreja, repito. E Ele coloca como um dos critérios, em primeiro lugar, você saber que não vai ser fácil. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então não seja uma pessoa ingênua. E nem ache porque que você é católico, reza, pratica a sua fé, confessa, comunga, vem à missa, vai ser tudo fácil, vai ser tudo assim, mamão com açúcar, docinho de leite. Não. A vida tem as suas dificuldades. As pessoas, abusando da liberdade que Deus deu, com o seu pecado, com as suas incompreensões, com as suas imaturidades, vão também nos impor dificuldades. E isso não deve nos fazer desistir. Mas isso também não deve fazer com que a gente responda mal com o mal, fogo com o fogo. Tomar cuidado com isso. Nós não somos chamados para responder o mal com o mal, mas somos responder ao mal com o bem. Outro critério é que não é para levar nem bolsa, nem sacola, nem sandália, nem cumprimentar ninguém. Aí, muita calma aqui nessa hora. Então quer dizer que é para ir sem nada. Complicado. Se você for para uma outra cidade, primeiro você vai ter que pegar no mínimo um ônibus. Tem que ter transporte, né? E você, então tem coisas que aqui no Evangelho a gente tem que saber interpretar. Não leveis bolsa nem sacola significa o desapego. Uma pessoa desapegada das coisas, ela consegue evangelizar, testemunhar, acolher, amar, perdoar, servir, fazer o bem melhor do que aquela que está apegada. Porque se eu estou apegado ao orgulho, eu já não vou conseguir ser humilde. Se eu estou apegado ao ódio, já não vou conseguir amar. Se eu estou apegado à mágoa, já não vou conseguir perdoar. Se eu estou apegado a julgamentos, já não vou conseguir ter misericórdia. Se eu estou apegado a preconceitos, já não vou conseguir acolher a pessoa. Vê como o apego às coisas nos atrapalha? Se eu estou apegado demais aos bens, já não vou conseguir partilhar. Então aqui ele está falando de um critério que se chama desapego. Não leveis bolsa nem sacola. Aí não levei sandália, quer dizer que Jesus quer que a gente ande descalço? Não. Desapego. Não estarmos apegados. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Será que Jesus quer que seja todo mundo grosseirão, brutozão, que passa, não dá nem bom dia? Não. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho para não perder tempo. Mas é claro que você vai cumprimentar. Ele fala, isso aqui quer dizer que existe uma urgência em nós, como católicos, evangelizarmos, amando, perdoando, fazendo bem, servindo, tendo misericórdia, sendo solidários, porque essa é a melhor maneira de evangelizar, mais do que as palavras, as atitudes, os gestos. Eventualmente as palavras acompanham esses gestos, mas os gestos falam mais, as atitudes falam mais. E por isso não perder tempo em tomar essas atitudes, em nos esforçarmos para isso. Depois, a paz esteja nesta casa. Foi daqui que São Francisco tirou a saudação franciscana, paz e bem. Porque São Francisco é um santo todo evangélico. Ele se inspira nos evangelhos.
Tanto é que a ordem se chama Ordem dos Frades Menores, o irmão menor, que o Evangelho recomenda que sejamos os menores. Então ele deu o nome, esse nome para a Ordem dos Frades Menores, exatamente por isso. E no caso nós capuchinhos, por causa do capuz. Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Mas, tirada essa curiosidade, a paz, no sentido que nós não devemos ir ao outro para fazer confusão. Você é cristão, é católico, tem fé, participa da missa, confessa, vive a sua fé. Você tem que ser um portador da paz, não um portador daquele que põe mais lenha na fogueira para que a confusão piore. Não aquela pessoa que está fazendo o negócio, o caldo entornar, a fervura, né, aumentar. Nós precisamos fazer o máximo de esforço, e eu sei que isso é difícil. Eu tenho temperamento colérico, eu logo estouro, né? Dizem as pessoas que eu não passo da página 1, e às vezes é verdade mesmo. Para mim é difícil fazer o esforço de não estourar, mas nós precisamos fazer esse esforço de levar a paz. Eu não sei qual é o seu temperamento, eu não sei como são as suas relações com as pessoas no dia a dia, mas é preciso que nós façamos um esforço, com a graça de Deus, de sermos promotores da paz, da reconciliação, da concórdia, da bondade, e não da confusão, nem da briga, nem da agressividade, nem da intolerância, que inclusive cresce no nosso meio, a intolerância e ainda com traços de violência. Então o católico precisa fazer o esforço de ser o portador da paz. Quando tem dois brigando, é o famoso deixa disso, né? Aquele que separa a briga. Por mais que quando quem vai separar a briga apanha dos dois lados, né? É por isso que está no meio de lobos, porque quando você é aquela pessoa da razão, que quer acalmar todo mundo, os dois que estão nervosos estão na bronca contigo. Mas deixa estar na bronca, seja a pessoa da reconciliação e da paz. Critérios para evangelizar. E claro, tem um conteúdo, gente. Eu não vou falar de mim, eu não vou falar do que eu penso, eu não vou falar do que eu gosto, eu não vou falar das minhas preferências, eu não vou falar se eu concordo ou não concordo com uma coisa ou outra, dentro ou fora da igreja. O conteúdo é este: o reino de Deus está próximo de vós. E quem é o reino de Deus? O próprio Jesus Cristo, com a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, ele começa a fundar o reino. Com seu nascimento, ele começa a fundar o reino. Com a sua vida pública, o reino está iniciando ali, junto com a igreja, está iniciando ali. E a sua paixão, morte e ressurreição apontam um processo de instalação do reino de Deus, que já está agindo dentro da igreja, que ele iniciou exatamente com a paixão, morte e ressurreição. Tudo é fundação da igreja, tudo é reino em germe, em semente, que está sendo germinado e se desenvolve e quer alcançar a sua plenitude, vai alcançar a sua plenitude na vida eterna. Então o reino de Deus já está no nosso meio, não é para amanhã, não é para depois, não é para depois de amanhã ou já passou. O reino está no nosso meio, com toda a ação da igreja, com a palavra que é anunciada, com os sacramentos que são celebrados, em cada Santa Missa, na própria presença de Jesus na Eucaristia.
em cada batizado que recebeu o Espírito Santo, o reino de Deus já está no meio de nós. E é aquilo que na teologia nós chamamos um já, ainda não. Já está, mas ainda não é pleno. Já chegou, mas ainda vai alcançar a sua plenitude na eternidade. E é por isso que devemos nos converter. É por isso que devemos nos deixar santificar pelo amor de Deus, para chegarmos a essa plenitude do reino, que já se desenvolve no nosso meio, nos convidando a amar, nos convidando a perdoar, nos convidando a fazer o bem, nos convidando a sermos solidários, nos convidando a servir, nos convidando a evangelizar, nos convidando a sermos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus, e que cuidam uns dos outros, que querem o bem uns dos outros, que promovem o bem uns dos outros. Portanto, o conteúdo da fé precisa passar por aí. O conteúdo da evangelização precisa passar por aí. E eu encerro esta homilia como iniciei, dizendo a você: não somos nós que nos auto-enviamos, é Deus e a sua igreja que nos envia. O conteúdo não vem de mim, vem de Deus e daquilo que é a doutrina da igreja, que ela recebeu dos apóstolos, que receberam de Cristo. E é importante que nós sejamos portadores da paz num mundo que precisa que nós sejamos portadores da paz, em contraposição a todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, toda intolerância que está no nosso meio. Que Deus nos inspire a isso, que Deus nos leve a viver assim, porque assim, dessa maneira, se é verdade que uma pessoa que faz o mal contamina as outras com o mal, é também verdade que uma pessoa que faz o bem contamina as outras com o bem, estimula os outros a fazer o bem. Então sejamos pessoas que escolhem e se esforçam, apesar dos seus limites, da sua fraqueza, escolhem fazer o bem e assim anunciar o reino que já está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.